Eu sou Breno Lucano, criador e escritor do blog de filosofia Portal Veritas. E o vídeo de hoje é sobre um Quem é Quem, um apanhado histórico sobre todos aqueles personagens que são citados no primeiro capítulo de Meditações de Marco Aurélio. Acompanhe o vídeo e vamos juntos descobrir. Para que nós possamos começar o vídeo, é necessário que nós façamos alguma introdução histórica a respeito das condições através do qual Meditações foi escrita. É muito provável que esse livro, Meditações, tenha sido escrito no quartel-general de Carnuntum. Logo em que Lúcio Vero morre, é sabido que os germânicos adentram as fronteiras de Roma. Isso faz com que Marco Aurélio, agora sozinho, Lúcio Vero já tinha morrido, ele é obrigado a enfrentar os germanos sozinho, porque até então, com os partos, ele dividia o principado. Lúcio Vero vai à extremidade combater na guerra, enquanto Marco Aurélio fica apenas como chefe de governo em Roma. Agora ele está sozinho, Lúcio Vero morre, então ele próprio, Marco Aurélio, é obrigado a ir para a fronteira. E de modo que ele estabelece Carnuto como sendo, de fato, o centro do poder romano. Como ele agora reside no quartel-general, todo o despacho que ele faz, os despachos imperiais, ele faz de Carnuto, o que faz de Carnuto, portanto, uma espécie de centro do poder de Roma. É sabido que as operações contra os quados se deu em 172. E foi a partir desse momento que ele estabelece o quartel de Carnuto. Então é provável que o início dos escritos de Meditações tenha se dado a partir de 172. Por outro lado, ele também foi anterior às operações contra os Jázyges, que se deu em 74. Então, admite-se que os escritos de Meditações tenha começado em algum momento entre 72 e 74. No final do primeiro livro, ele ainda fala as margens do Gran. Ele esteve em operações militares no Rio Gran, em 171. Então, é muito provável que o início das Meditações tenha se dado por aí, entre 71, 72, até 74, no máximo, não passa disso. E, portanto, foi anterior à revolta de Avídio Cássio. Anterior à revolta de Avídio Cássio, e, portanto, Faustina ainda estava viva. Faustina morre em 75, e é muito curioso falar porque ele fala sobre Faustina, né? Em Meditações 1.17. Ele agradece aos deuses por possuir uma esposa tão cordata, tão meiga, tão simples. E é muito curioso, porque não se sabe, por exemplo, se Faustina teve alguma relação com Avídio Cássio em sua revolta em 75, logo depois da Primeira Guerra dos Germanos. No momento em que Meditações é escrita, Marco Aurélio, portanto, é um príncipe triunfante. As revoltas, a Primeira Guerra Germânica estava já vencida, né? Os germanos já tinham sido vencidos ou estavam prestes a serem vencidos. Marco Aurélio estava no apogeu. Ele venceu os partos e venceu os marcomanos e os Jázyges. Contudo, Lúcio Vero estava morto. Cômodo ainda era jovem demais para assumir o império com Marco. Tanto é que ele só faz com que Cômodo seja co-imperador em 77. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 74, 73, por aí. E esse tom esperançoso, afortunado de Marco Aurélio no primeiro capítulo, talvez nos faça lembrar disso.
dessa esperança que Marco Aurélio nutre, e o que faz, por exemplo, como eu posso dizer, agradecer aos deuses por ele ter vencido os partos e principalmente por ele ter vencido os marcomanos. Em Meditações, capítulo 1, item 1, ele fala que guardo de meu avô Vero, que tinha hábitos moderados, doçura no trato. Esse avô Vero era o avô consanguíneo dele, Marco Ânio Vero. Tanto o avô quanto o pai quanto ele tinham esse nome, Marco Ânio Vero. E esse avô, ele foi elevado à condição de patrício sobre Vespasiano. E ele foi cônsul de Roma 3 vezes, no ano de 97, no ano de 121 e no ano de 126. Assumiu também a prefeitura de Roma, ele também foi prefeito de Roma, e o que se sabe dele, por exemplo, é que ele gostava de um jogo que existia na época, que se utilizava uma bola de vidro. Em Meditações 1, item 2, ele fala: lembrança e guarda de meu pai, e sua reputação, sinceridade, caráter másculo. O pai, de fato, o pai biológico de Marco Ânio Vero também, ele morre quando Marco era muito jovem. Ele morre por volta do ano 130, Marco tinha, portanto, 9 anos, era muito pequeno, o que faz com que ele tenha sido criado especialmente pelo bisavô. E também pela mãe, né? Mas especialmente pelo bisavô. Esse Marco, o pai, de fato, ele tinha 2 irmãos. Ele tinha Marco Ânio Libo e também tinha Ânia Galera Faustina. Essa Faustina que se casa com Antonino Pio. Quer dizer, a esposa de Antonino era tia consanguínea de Marco Aurélio. Em Marco 1,3, ele fala que guardo de minha mãe reticências, reticências, reticências. A mãe também é documentado, trata-se de Domícia Lucila. Falar que Marco tinha uma boa relação com a mãe. Foi justamente a mãe, por exemplo, quando Marco ainda era jovem, estava estudando filosofia estoica e principalmente o cinismo, sob Diogneto, que ele vai falar depois. Diogneto tinha umas tendências. Ele era um estoico, mas era um estoico meio cínico, mais cínico que estoico, o que fez com que Marco Aurélio tivesse uma aversão às coisas do corpo, né? Renegasse o corpo, entrasse em guerra com o corpo, fazendo com que ele dormisse no chão, por exemplo, coberto de peles. Por insistência da mãe, Domícia Lucila, ele volta a dormir numa cama. Em Meditações 1,4, ele fala: guardo de meu bisavô, Lúcio Cátulo Severo. Esse bisavô, que na verdade foi quem ajudou a educar Marco logo quando o pai dele foi morto, ele chegou a ser o governador da Síria nos tempos de Trajano. Logo que Trajano morre, Adriano ele é obrigado a voltar para Roma, porque Adriano assume o cargo de príncipe. E Adriano, nesse momento, era o governador da Síria. Para que Adriano pudesse ir para Roma, ele coloca Lúcio Cátulo Severo, bisavô de Marco Aurélio, para ser o governador da Síria. Então, vocês percebam que a família de Marco, já lá atrás, já tinha relações com o poder de Roma. E é falado também que esse Lúcio Cátulo Severo tinha intenções de suceder Adriano. Quando Adriano morresse, ele ficaria no lugar. Parece que Adriano descobriu isso, mas isso não por isso fez com que ele adotasse Antonino em vez de Lúcio Cátulo Severo, mas isso não fez com que Marco Aurélio caísse de desgraça, tanto que ele fez
Marco Aurélio como um sucessor de Antonino muito tempo depois. Lá em Meditações 1.5, ele fala que guardei de meu preceptor. Eu não encontrei fontes sobre de quem provavelmente se trata esse preceptor. Caso vocês saibam, por favor, coloque aqui nos comentários para que nós possamos aprender juntos, vamos contribuir. Meditações 1.6, ele fala Diogneto, Báquio e Tandaces. Diogneto, então, ele era um pintor. Ele também era um estoico, só que ele não era um filósofo por profissão. A profissão dele, na verdade, era na pintura. E pelo fato dele não ser um filósofo de profissão, de fato, então ele indica dois outros filósofos, para que ajudassem na educação do jovem César, junto com o Diogneto. Esses dois são Báquio e Tandaces. Em Meditações 1.7, ele fala de Júnior Rústico. Júnior Rústico é bem documentado. Não se sabe exatamente quando que ele entrou na vida de Marco Aurélio para dar lições a ele. Mas ele foi um professor de filosofia estoico, que o fez ler Epicteto e que persuadiu Marco Aurélio meio que a deixar de lado as aulas de sofística de um outro professor, Frontão. Frontão era um outro professor de latim, também retórica, sofística, e Rústico persuadiu Marco a abandonar isso, entrar na filosofia propriamente dito. Porque para Rústico não era importante parecer ser verdadeiro, mas tinha que ser. Então, ele persuadiu Marco nesse sentido. Marco conseguiu fazer com que Rústico fosse prefeito da urbe, né, prefeito de Roma, em 162. Quer dizer, logo depois, um ano depois que Marco foi elevado à condição de Augusto, ele faz com que Rústico seja prefeito da urbe, né? Prefeito, quer dizer, o administrador da cidade de Roma. E ele foi o responsável, em 165, pela morte de São Justino. Ele ainda era o prefeito da urbe, e em função de Rústico, é que Justino é morto. Em Meditações 1.8, ele fala de Apolônio. Apolônio foi um outro professor de Marco. É sabido que ele chegou a Roma por volta de Adriano, justamente para ensinar filosofia. Antonino tinha simpatia por ele, e por isso o confiou a Marco para ensinar filosofia. Vocês percebam, então, que Marco tinha uma série de professores que ensinavam filosofia para ele. E uma coisa muito interessante é que Apolônio ele dava mais importância às questões teóricas que tivessem uma vinculação à vida prática. Para ele, a filosofia tinha que ser algo vivido e não teorizado, o que vai contrastar, por exemplo, com os estoicos gregos. Em Meditações 1.9, ele vai falar de Sexto. Esse Sexto, na verdade, trata-se de Sexto de Queroneia, que é o sobrinho de Plutarco. Ele era um platônico, e é muito interessante isso, porque ele começou a dar aula de filosofia para Marco. Marco já era imperador, já tinha 40 e tantos anos, já era adulto, já era experiente. Mas Marco saía do palácio e ia até a casa de Sexto
para ter lições de filosofia. E Lúcio Vero não gostava disso. Ele achava que Marco, o imperador, não deveria ir à casa das pessoas. As pessoas deviam ir ao palácio. E Marco, então, retruca o irmão. Ele diz, nunca é tarde demais para aprender. Essa citação desse diálogo é tirada de uma referência feita por Filóstrato. Em Meditações 1.12, é falado de Alexandre o Platônico. Segundo o mesmo Filóstrato, Antonino envia esse tal de Alexandre para uma missão diplomática. Parece que Marco já apreciava os trabalhos, já nutria alguma simpatia por esse tal de Alexandre, e na época de Antonino. Por isso, no momento em que ele é feito Augusto, ele eleva esse Alexandre à condição de secretário e de responsável pelas correspondências imperiais. Em Meditações 1.13, ele fala de um tal de Catulo. Trata-se de Catulo Sina. Não é certo a afirmação de que Catulo tenha sido um dos professores de Marco. É mais provável, pelo menos isso é o que informa Pierre Grimal, é mais provável que esse Catulo tivesse feito parte de um círculo de filósofos que Marco Aurélio tenha frequentado, quer dizer, um grupo de intelectuais, de literatos talvez, que Marco Aurélio tenha frequentado e que tenha, de uma certa forma, ajudado. Por isso que alguns vão dizer que Catulo tenha sido professor, mas não professor de fato, tenha sentado com Marco Aurélio para dar instruções. Tenha sido muito mais realmente um literato. Em Meditações 1.14, ele fala de irmão severo. Esse é um item problemático, porque é sabido que Marco Aurélio não tinha irmão, ele tinha uma irmã, Ania Cornifícia Faustina, Ania Cornifícia. Teve boas relações com Marco, sobreviveu a Marco, inclusive morreu depois da morte de Marco. Quer dizer, Cômodo já era imperador, sozinho, e Cornifícia ainda era viva. E Cornifícia teve, inclusive, um filho, e esse filho, portanto, era primo de Lucila, e esse primo teve armações com Lucila no sentido de assassinar Cômodo. Isso fez com que Cômodo mandasse matar esse primo e exilasse Lucila. Por outro lado, pode ser que esse Severo tenha sido o bisavô dele. Também pode ser que esse irmão não seja Severo, mas seja Lucivero. Mas, por outro lado, o que ele fala nesse capítulo, nessa parte do texto, ele fala algumas características que não são muito comuns, não eram próprias de Lucivero. Lucivero tinha características bem diferentes. Então, fiquem aberto de quem seja que ele estivesse se referindo. Meditações 10, ele fala de Alexandre o Gramático. A única informação que eu consegui dele era que ele era um erudito grego. Não tenho mais informação nenhuma. Caso vocês tenham mais alguma informação, por favor, escrevam aqui Meditações. Meditações 1.11, temos Frontão. Em Frontão, trata-se, portanto, de Cornélio Frontão. Nascido em Cirta, posteriormente uma cidade que mudou para o nome de Constantina, e era professor de latim e de retórica de Marco. Como eu falei anteriormente, Marco tinha um professor de retórica, de sofisma, de latim, e um outro de grego. O de grego era Herodes Ático,
E esses dois professores, tanto Herodes Áticos como Cornélio Frontão, foram feitos cônsul em 143, sob Antonino. Cornélio Frontão nasce por volta do ano 100, portanto, 20 anos antes, ele era bem mais velho que Marco Aurélio, e morre por volta de 167. Morre por volta no final da Guerra dos Partos. Mary Beard, ela fala, que é uma especialista em história romana, ela fala de uma tal de cartas de Frontão. De fato, cartas a Frontão, na verdade, se trata de alguns documentos arqueológicos que foram encontrados em 1815 pelo cardeal May, Ângelo May, junto com meditações. Esse cardeal, na Biblioteca do Vaticano, encontrou alguns documentos. Um desses era meditações e o outro era essas cartas. Cartas que o Frontão trocava com Antonino, com Marco Aurélio e com Lúcio Vero. Eram por volta de 100 cartas, muitas delas para Marco Aurélio. E é curioso, essas cartas são curiosas, porque elas geram uma hipótese histórica de que Marco Aurélio tivesse relações amorosas com o professor Frontão. Daí nasce, por exemplo, um livro chamado Marcus Aurelius in Love, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Vejam depois o vídeo Marco Aurélio Frontão, ali também tem um link e eu trato melhor sobre esse assunto. Meditações. Agora, meditações. Vamos ver, Catulo, acho que eu já falei todos. Agora, realmente, só falta 1.15. Meditações 1.15, que ele fala de Antonino, que aí já é bem documentado, todos conhecem, o pai adotivo dele. Era um senador e que foi escolhido por Adriano para sucedê-lo quando Seiônio morre, que era o pai de fato, né, biológico de Lúcio Vero. E Seiônio então morre e Adriano então faz com que Antonino seja eleito, né, seja o escolhido para sucedê-lo, contanto que ele adotasse dois jovens, Marco Ânio Vero e Lúcio Seiônio, né, o filho do primeiro Lúcio, que morreu. Marco Ânio Vero depois assume o nome de Marco Aurélio e esse Lúcio Seiônio assume o nome de Lúcio Vero. Muito bem, e a última parte, Meditações 1.16, ele fala sobre os deuses, fala inclusive sobre alguns personagens ali, que eu vou também falar no livro Marco Aurélio Frontão. Não deixe de assistir esse vídeo. Eu termino então por aqui hoje, espero que tenham gostado. Caso vocês tenham mais algumas informações sobre esses personagens, deixem escrito aqui nos comentários. Não deixe de assistir de comentar, de compartilhar esse vídeo. Assinem nosso canal, assinem nossa página no Facebook e visitar nosso blog portalveritasblogspot.com. E não deixem também de acessar o nosso curso, que eu estou deixando o link aqui embaixo também. Enquanto com vocês por aí, até a próxima.